Sim. Uma animada. Eu. Uma animada. Gostava. Contrataste? Não encontrei que eu não fiz isso, que eu não gosto disto. Bom dia. Olá, bom dia. Não gosto disto, não. E Quer dizer, temos não o gosto de Francisco vestir e a solteiro. Daniela, Bom que fazem dia. exatamente trabalhos como este. Daniela, despedidas de solteira, quantas faz assim por ano? Vá. Não tenho ideia. São bastantes. São muitas, não é? Sim, há noites que É a muito gente frequente. faz mais de que uma, ou seja, A sério? 3, 4, 5. Mas depois como é que dão conta de fazer? Por exemplo, eu li ali na história do Francisco. que há uma noite que ele fez 4 despedidas de solteiro. Cada espetáculo tem cerca de 12 minutos, não é? Exato. Então como é que faz? Faz aquilo, despacha-se, vai para o outro, faz... Exatamente. E se a fizerem perder tempo? Como assim? Imagina que o primeiro... conversa? Ou seja, aquilo está tudo marcado, não é? Deve estar na agenda, claro. Exatamente. Imagina que a primeira, que é uma despedida de uma noiva, que é uma daquelas que ou lhe dá um ataque de choro, como já lhe aconteceu, ou lhe pede uma segunda vez. Como é que controla depois isso? Nós temos sempre uma janela de tempo, ou seja, temos ok. sempre 1h30 de espetáculo em espetáculo. Porque... Estes 4 trabalhos podem ter 400 km, Pois. não é? De distância. Nós tanto podemos fazer no Porto, como podemos vir a Lisboa e como temos que ir para Coimbra logo a seguir. Uau, ok. E como é que se começa nesta atividade, Daniela? Como é que. Como é Assim, que no meu deu caso início? foi um bocadinho diferente. O Era muito começo- novinha, tinha 17 anos ainda só. Sim, exatamente. Eu fui sair a uma discoteca no Porto, que se chamava La Movida na altura. Aham. Já não existe, infelizmente. Eu conheci lá uma vida, veja lá se eu não sou. E então, nessa altura, fui com um grupo de amigos que conhecia o Francisco e eu estava à procura de um trabalho. Eu estava a tirar formação em hotelaria e me interessava muito a parte do bar. E então eles disseram-me: aqui consegues conciliar os estudos com o trabalho, porque aqui trabalham sextas e sábados à noite, ou seja, durante a semana consegues fazer o teu curso. E então eu fui falar com o Francisco na mesma noite. E eu nunca mais me vou esquecer desta visão. Ele olha para mim, que ele estava em cima do balcão, não é? Já sou enorme, não é? Então naquela altura. E ele olha para mim e diz-me assim: mas que idade é que tu tens? E eu, 17. Ele: então quando tiveres 18 anda a falar comigo. Só que o azar dele é que eu fazia 18 na semana a seguir. Então foi logo lá falar com Então ele. foi logo a seguir. E não estranhou, ou seja, quando ele diz, ou quando você fazer stripper, obviamente todos nós, a maioria das pessoas em casa tem uma ideia errada acerca do que é o mundo do stripper, não é? Exatamente. As pessoas confundem muitas vezes stripper com prostituição, Exatamente. stripper com direito a mais qualquer coisa. É muito difícil depois entrar no mundo, perceber e lidar com a opinião das pessoas. Sim, é difícil, é muito difícil. Tal como para mim foi quando eu tinha 18 anos e não compreendia bem o que era o strip. Também Até- tinha essa ideia errada. Exatamente. É uma E eu personagem própria- que ali está. Sou. Mas aquilo não é. Aquilo é um personagem. Exatamente. Aquela aquilo é pessoa um não tem personagem. sentimentos. Não. Aquela nenhuns. personagem, aliás. Não tem sentimentos, não vê caras, não vê corações, não escolhe pessoas para dançar. Cada pessoa está a fazer o trabalho, naquele momento está a viver É o uma momento atriz. só dela. Ou seja, como eu costumo dizer, eu para me sentir livre, eu danço. E é uma coisa que as pessoas desassociam muito. O strip, lá está como disse, a prostituição. Sim. Porquê? Porque como uma mulher se despe, já quer dizer que deu uma abertura. Para. Exatamente. acontecer mais. O que é extremamente errado. Mas agora já não pensa tanto assim, ou ainda continua a Ainda pensar. ainda aquelas- continua, sim. Agora já não noto tanto como Pois. notava quando eu tinha 18 anos, mas ainda noto muito. No caso do Francisco, como é que foi? Bem, eu é bem diferente, já tenho os aninhos. Sim, eu fui tirar um curso de barman. Em Ibiza, não foi? Tirei o curso. No final do curso fomos a um bar de strip, homens e mulheres. O que acontece? Não havia strip masculino, porque já tinham ido embora, só tinha meninas. E a senhora do bar disse: não há problema, eu resolvo. Pegou numa farda idêntica a essa que está aí atrás, pegou num colete desse género e num chapéu desse género, tirou uma t-shirt de fora, meteu o colete e o chapéu e empurrou-me para cima do palco. E assim? Sim, eu sempre fui muito extrovertido, muito brincalhão, sempre fui uma pessoa muito à vontade com tudo, mas nunca me passou pela cabeça. Só que eu realmente descobri que tinha algum jeito para aquilo, então fui convidado a ficar a trabalhar, onde aí eu consegui explodir. Quando regresso a Portugal, o strip aqui era um tabu. Hoje já não. Hoje o strip é visto como é uma arte. Nós Mas somos- para o homem e para a mulher? Ou... Sim. Nós, para além da minha agência, que é a agência minha, o The Angels é minha, que é vocacionada para despedidas de solteiro, festas de aniversário e não só, nós trabalhamos tudo que é discotecas, bares, não só em Portugal, fora de Portugal, e eu passo muito tempo na Suíça a trabalhar também. Eu e a Daniela somos bailarinos residentes do restaurante Lingerie no Porto. Ambos, e já estamos lá há 6 anos. Mas acha, Francisco, que os homens são mais bem vistos, é mais bem aceito do que as mulheres, ou para as mulheres é mais complicado? Para as mulheres é mais complicado, porque as mulheres estão sempre coladas ao mundo noturno, ou seja, aquele lado negro.
mas o pole dance veio mudar um pouco as mentes, porque nós Os programas de televisão ajudaram bastante também, não é? Porque há muito... Principalmente os reality shows. Casa dos Segredos foi uma responsável pela mudança das mentalidades. Por causa do Porque, pole dance. vocês sabem, a minha agência foi construída por uma pessoa que também estava na Casa dos Segredos, que era o João Sousa. Sim. Fomos nós dois, trabalhávamos juntos, fomos nós que começámos a minha agência, hoje é só minha, mas fomos nós que começámos. Mas isso ajudou muito a mudar as mentes, porque as pessoas pensavam, um show de strip, eu não quero, não toco, não. As pessoas têm que perceber que nós estamos a trabalhar, nós estamos a representar uma personagem. A Daniela disse que ali ela é só uma personagem, eu não, eu sou aquilo que está ali. Eu danço com amor a cada farda que visto. Mas tem completamente sentimentos diferente. ali naquele momento. Não Tenho sentimentos pelo meu trabalho, sem dúvida. Sim, Sou muito completamente crítico. diferente. Sim, mas mas a Daniela também tem. Não, eu digo Mas encarna uma personagem. Encarna é uma isso que a Daniela personagem. Sim. dizia. Mas, por exemplo, Daniela, já houve alguma situação desconfortável? É assim, no momento não, mas já passei por uma situação onde uma das pessoas que me assistia ficou de tal maneira obcecada que soube da minha vida toda para trás. um stalkerzinho. Exatamente. Yeah. Ou seja, isso é a pior parte. Mas no momento de lhe quererem agarrar, de quererem... Não, nós nunca vamos sozinhos para os trabalhos, principalmente as boa. mulheres. Sim, as mulheres são Nós- mais protegidas, não é? Eu, como trabalho para os Diangel, ou seja, para a empresa dele, além do restaurante lá em Jeri, do Porto, ele tem esse cuidado, principalmente com Vão nós mulheres. protegidas. Estamos sempre protegidas, vamos sempre acompanhadas, isso não há... Mas ó Francisco, imagine, eu já vi stripper de homem e de mulher, e sei perfeitamente na parte dos strippers de homem, de mulheres também vejo menos, por razões que... E muitas vezes se vê que se toca, que se mete dinheiro, que se mete notas. Eu não sei se é o vosso caso. Sim, Pronto. acontece a todos. Acontece. Até onde é onde é que está o limite? Como é que se traça a linha? Onde é que eu ou qualquer outra pessoa, até onde pode tocar de um lado ou do outro, até onde é que se percebe? Assim, Vocês não avisam, não é? Isso é um pouco relativo, Pois. isso é um pouco relativo porque isso vai de bailarino para bailarino. E isto aqui é muito complicado quando falamos em strippers, porque assim, os strippers têm que ser vistos como bailarinos, porque nós temos formação sim. de bailarinos, nós temos formação Sim. de bailarinos, de pole dance, de tudo. O que acontece? O problema, as redes sociais mostram, porque existe muita gente que diz que é stripper, mas não é, E é um corpo bonito, são bonitos. Sim. E então são essas pessoas que estragam um pouco o nosso Mercado. trabalho. E eu pergunto muitas vezes, não tira as calças, os boxers? Não, nós não tiramos. Nem as mulheres tiram, nem os homens tiram, nós não tiramos. E quando apanham strippers tiram tudo, nota-se logo que há ali uma diferença, porque nós não tiramos tudo. Quando o stripper tira tudo à partida é porque... É um stripper que tem pouca formação. Ok. Porque a base é não se tirar? Sim, é Sim. proteger. Ok. E como é que as vossas famílias reagem à vossa profissão? Como é que se conta a um pai, a uma mãe, a um filho, no seu caso, Francisco? Para a minha mãe foi um choque. Um choque grande. A minha mãe não conseguia perceber nem aceitar. E eu saí em várias revistas. E a minha mãe, quando começou a ver nas revistas naquele estado, para ela foi um choque. A minha mãe não conseguia perceber. Hoje está colada à televisão, de certeza. Como é que ela se chama? Emília. Emília, beijinho. Emília, está tudo bem. Não se vai está despir. bem. Ele não se vai despir aqui. Ela hoje está colada à televisão, inclusive já me viu dançar e tudo muito mais, e aceita perfeitamente, porque ela teve que ver o que é que eu fazia realmente para perceber que não tem nada de mal. Mas os seus filhos têm 3 filhos, 2 rapazes e uma menina mais pequena. Exatamente. Como é que reagem? Os meus filhos está tudo bem. Os meninos está E ela? tudo 5 estrelas. A menina não gosta muito de falar sobre isso. Não. Também ainda é novinha, Tem não uma é? vergonha. Sim, se comigo calhar não. assim. Ainda não- Ela não envergonhada. tem muita vergonha, não quer. Não é vergonha do percebe. pai, mas fica envergonhada se calhar de falar É nisso. um tema que para ela não. Ela sabe perfeitamente, tem a noção, tem 14 anos, é muito inteligente, mas não. E aqui no seu caso? Para si, Daniela. No meu caso, foi um bocadinho mais fácil da parte de pai e mãe, porque na altura eles estavam separados, já há alguns anos. Então eu tinha contacto com o meu pai, sim, e sempre tive, graças a Deus. Mas não era aquele contacto que eu ligasse todos os dias a contar o meu dia-a-dia. A justificar. A justificar alguma coisa. Que a minha mãe igualmente, porque a partir desse momento eu estava a ser criada pela minha avó. Ok. Mas a minha mãe no primeiro mês reagiu muito mal, porque a minha mãe lá está, associava Associava isso ao Pois, errado. associa-se a outras coisas. Mas e a avó sabia? Não. A minha avó ficou quase Como é que 2 descobriu? anos sem saber. 12? 2. Ai, 2. E Quase como é que 2 descobriu? anos. Eu tive que ganhar coragem para lhe contar, porque afinal era a pessoa que me Mas, por criava. exemplo, imagina, ela via algumas destas roupas lá por casa, aquela é a Sim. casa dela, né? O que é que ela dizia? Ao E início a- não, ao início deixava de ficar lá na nossa escola. Deixava. Sim, no início ficava. Disfarçado. Sim. Depois, quando comecei a levar para casa, ela perguntava-me: então, como é que tu trabalhas? Num bar e tens roupas tão curtinhas? E via aquelas fardas todas.
Eu vou porque fazem festas temáticas, eu tenho que ir assim... É o dia do vestida- polícia. Exato. Era basicamente Tão isso, até um ponto Tão que eu disse, não, eu tenho que contar, a minha Claro. avó foi a pessoa que, E ela que reagiu me acompanhou. No início ela ficou assim, não me disse nada, não falou sobre o assunto, não quis falar. Mas com o tempo ela foi começando a ver vídeos, fotografias, comecei a levar os meus amigos lá à casa, do nosso grupo de trabalho. Ok, começou E a ela conhecer começou a ali melhor. conhecer ali um bocado a minha história e aquilo que eu gostava realmente de fazer. Porque eu desde o momento em que saí da parte da hotelaria para o strip, eu ganhei amor ao strip. Claro, eu mas é uma ganhei paixão, amor à óbvio. dança. Como outra paixão. E- Como é que ela se chama, a sua avó? É Maria de Fátima. Maria de Fátima. Ai, Maria de Fátima, diga-nos lá se Conta-nos gostou lá ou de sua não. justiça. É muito importante saber. Olá, minha neta. Estou muito contente por estar nos dois às 10, com o Cláudio e a Maria. Gosto muito deles. Agora estou a dizer-te que estou muito orgulhosa de ti, da mulher que te tornaste, do trabalho que tens, que ao princípio não aceitei. Mas que a continuação fizesse-me ver que é uma arte, o teu trabalho que é uma arte. Por isso, continua, vai em frente. Beijinhos da avó que te ama. É um Tão querido. querido. Olha que é preciso, olha que é uma grande avó. É. Porque se para nós às vezes temos aqui cabeça travada, verdade. uma senhora com esta idade, Dizer sei é lá. uma arte o que tu fazes. É verdade, ela agora tem orgulho. Sim. Lindo. Agora tenho orgulho. Mas eu estou arrependida de não lhe ter contado há mais tempo. Teria foi tido no- mais suporte. Ou no tempo certo. Sim, mas também As se coisas calhar chamam precisava tempo do certo. seu tempo. Sim, também, para... do meu tempo para digerir e também para... Não é fácil. Como é que é para ter uma relação? Um namorado aceita? Uma companheira aceita? Depende. Se já for uma pessoa que nos conheça assim, Pois. já vai aceitar. Ok. Com o tempo começa a relação a ficar assim um bocadinho mais tensa, porque com o tempo uma pessoa ganha mais sentimento, mais amor, ou seja, já E há não o é o início ciúme. da relação e começa a ganhar ali um ciúmezinho ou qualquer coisa. Mas aí É complicado. cabe-nos a nós, que estamos a fazer este trabalho, decidir o que é que na balança o que é que, é mais o que é importante. mais importante. Mas é complicado, não é? Manter uma relação é complicado. Muito. Sim. Olha, eu gostei muito de vos conhecer. Mesmo, Deus obrigada. queira que nós possamos de alguma maneira abrir cabeças. Eu acho que nós podemos. Se calhar não fizemos nada, mas se virmos ali a avó, Sim, chegamos à conclusão ajudámos, de que certeza, já ajudámos de a alguém certeza. mudar a percepção. Mesmo. Obrigada Obrigado. aos dois. Nada, obrigada a nós. Bom trabalho, porque agora o verão deve ser despedidas de solteira atrás de solteira. É verdade. E para vos contactar, como é que é, Francisco? Para contactar a vossa agência? Ou através das redes sociais Sim. de Angels Animações, Ok. ou através do número de telefone. É bem fácil, é muito fácil. Chega-se lá, eu estou marcadíssimo, estou cheio de gente. É muito caro. Olha, se não se quiserem visitar no restaurante Lingerie, nós estamos lá Vocês todos os É, fins de semana. é muito É caro. caro o serviço? É Não. assim. Não? A qualidade de tudo que Isso tem. é o que todos respondem. É verdade.